Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Hoje estamos aqui com o nosso diálogo de mestre. Hoje, dia 30, último dia do mês e o último diálogo com o mestre nessa série de lives que a gente aí teve Carla Galindo, Cíntia Fraga, Charles Bulhões e Max Valadares. E hoje eu vou receber a minha querida e grande Elaine Rocha, a fera, a mulher da resiliência. E aí, então, hoje ela vai provocar você. Ela é a mulher que vai dizer, faz sentido para você? Então, assim, aguarde, que ela vai estar chegando e a gente vai bater esse papo. Chama aí, vamos vibrar os corações e vamos clicar também, convidar as pessoas aí, mandando os aviões. Eu vou mandar os meus. Aguarde aí que a gente já vai começar. E enquanto a gente chama as pessoas, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a força interior que você tem? Qual é a característica maior da sua força interior? Se você puder, já bota aí nos comentários, tá? Pra gente ver quando a Elaine chegar. Quando já está em sala. Sejam bem-vindos todos. Elaine não perde tempo. Elaine já chegou, já estou adicionando nesse papo de conhecimentos de vida, de lições de vida que a gente trouxe esse mês para o RH na Veia. Opa, minha Olá, querida! boa Como noite. vai? Prazer imenso te receber no nosso canal, na nossa casa, tá? Você é uma querida para mim, você sabe disso, né? Então vamos ativar esse poder, não é isso? Com certeza. Essa é a provocação de hoje, de Elaine. Isso aí. Muito boa Já noite, chegou boa algumas noite a pessoas todos. aí. Pronto. Boa noite a todos aí. Já Todos estão ouvindo bem? eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá um pouco. Deixa eu ver se é o volume aqui. Eu tô ouvindo, mas tô ouvindo um pouco baixo. É? Então deixa eu botar o fone para ver se melhora. Peraí. Não, acho que é o meu telefone. Já aumentei aqui, já melhorou. É? Vou falar de novo. Um, dois, três, um, dois, três. Tá melhor? Tá Tá mais alto? ótimo. Tá ótimo, sim. Foi o meu volume que não tava muito bom aqui. Show de bola. A Caleandra já colocou aí, ó. Ouvindo bem. Estamos com a apresentação Valeu. da Caleandra, do Paulo, da Isso. Deise, da Jamile. Todos bem-vindos aí Isso nessa aí. noite de Daisy terça-feira. Dantas. Prazer, querida. Isso Isso aí. aí, nessa terça-feira, último dia aí do mês de junho. E aí vamos começar aí o novo mês. E aí não podia terminar essa série de lives com a melhor pessoa do que você. É tanto que Oh, assim, você foi a primeira intimada e eu disse, eu quero você no último, lembra? lembro sim. A gratidão, Alex, pelo convite, né, de fazer parte desse projeto tão grandioso que é o RH na Veia. E a gente hoje está com a missão de fechar o mês com chave de ouro e fechar o semestre com chave de ouro, tá? Que amanhã, além de ser um Exatamente. outro mês, é um novo semestre. E você que está aqui com a gente vai poder usufruir de conhecimento aí gratuito através dessa rede para você se transformar numa pessoa melhor, ativar sua resiliência e trabalhar o seu conhecimento pessoal aí, a sua força interior. Com certeza. É, acho que já dá para a gente ir começando, né? E você também hoje não tem muito tempo. Daqui a pouco tem o nosso liderança memorável, né? Isso aí. Deixa eu só ativar um negócio aqui, rapidinho. Não
Enquanto isso, pessoal, vamos disparando o aviãozinho aí para o maior número de pessoas, para que possam ter conhecimento dessa live maravilhosa aí no RH na Veia e Isso. possam adquirir mais conhecimento. Já estou fazendo a minha parte, hein? Decolando os aviões. Faltam vocês também. Vamos lá. Exatamente. Decola e sobe o Já aviãozinho. decolei os aviões. E clica no coração lá, bota o nosso coração vibrando. Isso aí. Gente, assim, deixa eu só. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Primeira coisa, essa querida Elaine, né? Ela me deu a honra de me ajudar aí a iniciar os primeiros passos do RH na Veia já na rede, né? Eu comecei o RH na Veia com uma proposta aí. A gente já mudou várias vezes, mas isso é normal, a gente vai tentando se aperfeiçoar a cada dia e com certeza vai haver outros ciclos, né, que vão acontecer. E assim, a gente tinha, que pode voltar ainda, né, o Palavra do Especialista, quando a gente começou o RH na Veia. E Elaine me deu a honra aí de ser a primeira a falar nesse projeto, que era um artigo, né? Eu tive a oportunidade de ter o meu perfil comportamental analisado por essa fera, né? O encontro da águia com o tubarão, né? Com certeza. Não é isso, Elaine? Isso aí. É isso aí. E realmente eu me descobri águia e eu já percebi que quanto eu tinha de águia, e é tanto que assim, eu criei uma marca pro Alex e eu botei águia, né? Então, eu botei uma águia dourada lá, que aí tem outros sentidos, que eu já até escrevi sobre isso. Mas assim, a resiliência na minha vida, pessoas, ela sempre esteve muito presente, mesmo que eu não soubesse que o que era a resiliência, talvez em alguns momentos, e que antes de estar em voga, né? Mas antes dela estar em voga, ela sempre existiu, né? São palavras que a gente traz, né? Mas que acontece. Na minha vida, eu tive que ser muito forte. Eu brinco às vezes, né? Às vezes alguém pergunta, como é que tá? Eu falo, eu tô firme e forte, igual a geleia, balanço, mas não cai. Né? Brincadeira. Mas assim, a vida já me deu vários tropeços e acho que com certeza na vida de vocês também. Né? Acho que o meu primeiro grande desafio na vida, eu falo tropeço, mas assim, acho que desafios, né? Foi a perda da minha mãe quando eu tinha 16 anos, né? E é onde o desafio hoje ainda está, eu cuido da minha irmã, que é especial, né? E outros desafios que vieram de cuidar de uma casa. Eu também comecei, graças a Deus, a trabalhar muito cedo, por opção minha, não de minha mãe. Eu que enchi o saco, né? Então, nessas coisas da vida, eu tive que aprender muito e ainda vou aprendendo, né? Porque a vida acho que é um constante aprendizado. E por isso também que eu trouxe nessa primeira live do RH na Veia, né, essa primeira série de lives, esse olhar do conhecimento da vida e trouxe mestres da vida, tanto como uma homenagem às pessoas que acabaram me influenciando diretamente para eu criar isso, criar o RH na Veia, mas também com homenagem ao que eu vivo, as minhas experiências e as experiências de todo mundo, para valorizar isso, tá? Então, assim, eu não vou entrar muito, a palavra vai ser sua, e eu queria te fazer uma pergunta para você entrar no tema, pode ser? Pode, vamos lá, manda brasa. Quando a gente fala de resiliência, a gente pensa em força, em algo forte, né? Mas assim, precisa ser todo dia forte para ser resiliente, Elaine? Vamos lá, excelente. Uma das meninas disse que minha voz estava baixa aí. Será que continua baixo? Vou falar um pouquinho Eu mais tô te ouvindo alto bem. e mais perto do celular aqui, que eu particularmente utilizo, mas eu não gosto de usar fone. Mas vamos lá. Eu utilizo porque aqui, senão o ambiente externo não ajuda. Vou usar aqui o provérbio chinês para te responder, tá, Alex? Um dos Certo? provérbios chineses diz o seguinte, que você não há de ser forte, você precisa ser flexível. Ou seja, não necessariamente, ó, Meire falou que o som tá baixo. Espera aí que eu vou tentar melhorar aqui. Vai ter que... Espera aí. Isso. Tem um pinguinho de passo. Espera aí. Jamile, seja bem-vinda.
Deixa eu ver aqui agora se melhora. Todos sejam bem. Agora melhorou bastante. Caiu aqui meu estúdio. A gente tá tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, é com emoção. E agora embolou Não o é fone isso? de ouvido, né? Só para melhorar aqui minha vida. Mas vamos lá. E aí, gente, agora tá melhor? Me digam aí, 1, 2, 3, 1, 2, Agora 3. Tá eu tô melhor? ouvindo muito bem. Show de bola, vamos lá. O que é que eu não faço por vocês, né? Vou usar o fone de ouvido, coisa que eu não gosto, mas vamos lá. Eu vou responder, Alex, a sua pergunta se você precisa ser forte o tempo todo, com um provérbio chinês, que esse provérbio diz: não há de ser forte, há de ser flexível. Inclusive, eu vou abordar isso um pouco depois no nosso treinamento lá na Liderança Memorável, falando sobre a lenda do bambu chinês, que ele diz o seguinte, que você precisa ter lá. O bambu chinês, para ele brotar, são 5 anos que ele fica lá, enraizando o seu processo, para depois sair o primeiro broto, ou seja, ele manter as raízes fortes, que é para sua árvore, né? O seu caule seja flexível, ou seja, ele consiga aguentar lá as ventanias, consiga aguentar o sol escaldante, né? Para quem já teve a oportunidade de passar ali próximo ao aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, né? Para o aeroporto de Salvador, consegue ver lá o bambuzal, que pode chover, pode fazer sol, pode ventar, ele enverga, mas ele não quebra. Então, a pessoa forte não quer dizer que ela não vá sofrer, que ela não vá sentir dor, que ela tem que ficar o tempo todo lá impiedosa, feito cimento, não. Vai acontecer um momento ou outro de fragilidade, mas se você tiver flexibilidade nesse processo, você consegue passar pelos percalços e obstáculos com muito mais maestria e consegue, a partir daí, enxergar as oportunidades de crescimento. Porque a gente costuma trabalhar o processo de, quando tem um problema na nossa vida, só enxergar as partes negativas. Tem algo positivo ali, né? De repente a vida lhe deu um saculejo para você conseguir trazer à tona o que você tem de melhor, oferecer ao outro o seu melhor, aprender, crescer, amadurecer. Então faz parte do processo. Então você não tem que ser forte o tempo todo. Mas se você tiver flexibilidade inserida no seu processo, e isso compete lá, ajuda você a trabalhar a sua resiliência, você consegue passar pelos desafios com mais clareza, com mais tranquilidade. Com certeza. E assim, eu digo que se a gente não às vezes não se sentir fraco, a gente não vai poder ser forte, né? Porque a gente não vai conhecer as nossas fraquezas e poder combatê-las. Isso aí. Quando você fala isso, Alex, é importante a gente ressaltar o seguinte, né? Para quem me acompanha lá nas redes, estão percebendo, aí a Caleandra falou, tem que ser adaptável, justamente. Você precisa se adaptar às necessidades, né? O momento que estamos vivendo hoje, por exemplo, a pandemia, a gente teve que se adaptar ao novo normal, né? Que é o que dizem. Aproveitar as oportunidades de realizar seu home office, né? As empresas trabalharem as vendas via delivery, a aula remota nas escolas e por aí vai. E o que Com acontece? certeza. Quem me acompanha nas redes vai perceber lá que eu venho escrevendo constantemente alguns conteúdos referentes à resiliência. E um deles, né, que é de autoria minha, eu coloquei lá que a gente não precisa ser sempre super-herói, mas tem que conhecer a sua criptonita. O que isso quer dizer? Que todo mundo tem fraqueza. Achei massa isso. Todo mundo tem fraqueza, mas se você não sabe qual é a sua fragilidade, como é que você vai se cercar nesse processo para que você não seja atingido nessa fragilidade? Se você não trabalha o autoconhecimento, não sabe quem você é, quais são seus gaps, como é que você vai trabalhar esse processo, né, e não deixar lá a ferida aberta? Porque a ferida ela vai surgir, a cicatriz serve justamente para a gente lembrar que aconteceu algo naquele processo que você amadureceu e cresceu com aquilo ali. Né? Então, se você não sabe qual é seu gap, né? Se você não sabe qual é a sua criptonita, como é que você vai trabalhar isso de maneira inversa? Né? Como é que você vai se cercar nesse processo? Então, é muito por aí que a gente precisa trabalhar para se tornar algo mais resiliente. E quando a gente fala de resiliência, né, algumas pessoas não entendem ainda esse processo. O que eu gosto de trazer para a realidade? Né? A resiliência ela veio da física, é um processo que veio da física que fala que é justamente o corpo sofrer um impulso externo, um processo externo, e ainda assim conseguir voltar ao seu estado normal, né? Ele sofre lá a pancada, apanha e consegue voltar ao seu estado normal, como um copo descartável, que eu gosto muito de usar essa analogia. Né? Um copo descartável ele serve para colocar algum líquido dentro, independente de qual seja, né? Se é um líquido, se é água, se é refrigerante, se é um suco.
E se você amassar ele, ele vai sofrer interferência externa. E se você soltar ele, se ele não rasgar, né, ele não tiver a resiliência, não for flexível, né, a esse ponto, não for material flexível a esse ponto, ele vai ficar lá com pequenas ranhuras, né, um pouco de amassado, mas ele vai voltar ao seu estado normal e vai continuar servindo para servir algum líquido para quem vai utilizá-lo. Então, ser resiliente não quer dizer que ele não vai se machucar em algum processo, que ele não vai ficar arranhado em algum processo, vai. Porém, ele vai conseguir seguir em frente. Quando a gente fala de voltar ao estado normal, não é que você precisa ser a mesma pessoa sempre, e sim manter a sua essência e aprender. A gente costuma dizer o seguinte, é que a gente que trabalha com coach costuma dizer o seguinte, que nos próximos 5 anos você vai ser a mesma pessoa. O que vai diferenciar o que são as pessoas que você conheceu, os livros que você leu. Ou seja, o conhecimento adquirido e as relações que foram realizadas. E aí você continua o seu processo de resiliência trabalhando nisso. Porque você vai manter a sua essência, mas vai continuar lá absorvendo, adquirindo informações, que é o processo evolutivo, né? A espécie não foi assim. Charles Darwin fala sobre a teoria da evolução, que a gente evoluiu. Alguns falam que a gente evoluiu do macaco, outros discordam, né? Tem a ciência e a religião mexida nesse processo, né? Por isso que às vezes eu não gosto de adentrar para evitar polêmica, mas que a gente se adaptou. Né? Para quem estudou história, teve lá o momento paleolítico, o neopaleolítico, até a gente sair e começar a andar, e começar a correr, e começar a construir outros processos. Né? Então faz parte. Se você não for resiliente a esse ponto, você não sobrevive. Eu costumo dizer que a resiliência está para a mente como a água está para o corpo. Se você não nutre diariamente esse processo, você vai se desidratar em algum momento. E aí você pode fraquejar quando você precisar estar lá a todo vapor, e de maneira nutrida para resgatar os processos e conseguir seguir em frente. Isso aí você é fera demais. Eu O me Carolina empolgo, né? tá falando aqui. Não, você não se empolga, tem que falar mesmo, porque sai do coração, sai de verdade, é isso aí. Carolina tá falando aí, perfeita colocação. O pessoal da DOT chegou aí também, Denise, Jadila, Cleidson. Eu não sei se eu não vi todo mundo, porque tá prestando atenção em você. Às vezes eu não fico lendo muito o que tá aqui. Mas Sejam aí, o pessoal bem-vindos, tá aí, meninos. inclusive, A Larissa também está aí, a todos Larissa aí. Mafra. Isso. Larissa Mafra da Treina, tá aí. Seja bem-vinda, amiga. Inclusive, assim, só lembrando, o pessoal da DOT tá aí fazendo o seu TCC, que eu brinco, com um workshop que vai ser no final do mês de julho, gratuito, e assim, se inscrevam que esses 4 aí tem muito para ensinar, tá? É a Então, Vanessa, fica a aí o Jádila, convite. o Cleidson e E a Ana, a Ana Sena. Muito bem, isso aí. isso, Aninha, Galera top. Vamos lá. Estou vendo aqui a vamos Larissa lá, falando, obrigada. A Lorena também acaba de chegar, sejam bem-vindos, tá, gente? Hoje sejam a gente está bem-vindos. fechando esse ciclo com o Alex, fechando um mês, fechando um semestre, para você virar a chave, meu amigo, e começar o segundo semestre de 2020 de maneira melhor. Eu não digo diferente, porque diferente pode ser pior, né? Então eu prefiro dizer de maneira. Aí deu uma falhinha aí, mas voltou. Mas você Deu conseguiu a me ouvir? internet. Consegui, não, acho que foi o meu que faltou. Ele ficou escuro, voltou. Não sei se ficou pro pessoal. Pronto, vamos lá, vamos lá. Eu Tô disse, te ouvindo Alex, que bem. a gente está finalizando o mês, né, do seu ciclo de lives, mas não só finalizando o mês, como finalizando o semestre, para que as pessoas tenham um segundo semestre melhor. Eu não quero dizer diferente, porque diferente pode ser ruim ou não, né? Bom ou não. Então, eu Sim, prefiro dizer que com vocês tenham certeza. um segundo semestre cada vez melhor, aí um processo melhor. Vamos lá. Sim, Larissa está falando do workshop vamos. aí, ó, dia 30 e 31. Show Isso. de É bola. do Júlio. Isso. A Jamile também falando verdade. Vamos lá. Sim, Isso, vamos lá. as pessoas costumam perguntar, né, Alex? Elaine, você já passou por algum percalço? Você fala com tanta maestria, não fala? Como é que funciona, né? Eu gosto de trazer sempre à tona experiências pessoais, até para dividir com as pessoas e saberem que é possível fazer diferente desde que a gente tenha atitude, né? Para a gente que estuda humanas, sabe do que eu vou falar aqui agora em relação amo o carisma da Elaine. Obrigada, Jade, lá, meu bem. Uhum. Falamos do chá, né, que é o conhecimento, habilidades e atitudes. Os conhecimentos podem ser adquiridos através de livros,
internet, por aí vai. As habilidades podem ser treinadas, mas as atitudes são aquelas que, se você não tiver, não fizer agir, não vai andar. Você pode ter todo o conhecimento, toda a técnica, mas se você não tiver atitude, não colocar para frente, as coisas aí não vão ser melhores, não digo diferentes, melhores. E aí, em 2017, Alex, se você me permite, né, trocar essa experiência com o time aqui, Sim. eu tive, né, eu tenho 16 anos de experiência na área de atendimento, né, eu fui operadora de 102, né, acho que eu nunca falei isso aqui, eu fui do 102, auxiliarista telefônica, as pessoas ligavam para pedir o número da pizzaria, o número da farmácia, né, trabalhei numa grande companhia, fiquei mais de 10 anos lá, e nessa brincadeira já desde da base, né, da linha de frente, até a área estratégica, né, eu tenho já 16 anos nessa área de atuação, de atendimento a cliente, e eu sempre tive a oportunidade de migrar entre empresas e projetos por iniciativa própria. Em 2017, com o boom da crise, eu acabei sendo afetada diretamente porque eu estava trabalhando numa instituição de ensino superior também na área de atendimento a cliente, e a gente sofreu impacto por perda, né, de alguns benefícios, como FIES, ProUni, né, então algumas pessoas preferiram priorizar outros projetos e a carreira em um segundo momento, né, o estudo no segundo momento. E eu fui afetada, minha área foi afetada, que era a área de conversão, né, de vendas e tudo mais, e foi afetada, e foi quando eu fui desligada. Né, a primeira vez que meu chão caiu, porque eu não tive essa sensação. Sempre eu migrei, né, começava num dia eu agradeci a oportunidade, no outro eu estava em outra empresa. Então, não foi... Eram iniciativas próprias, como eu disse. E isso foi em agosto de 2017. E em outubro de 2018, meu esposo foi desligado. Também a empresa que ele trabalhava sofreu os impactos aí. E aí o mundo cai, né? Porque a gente tem sonhos, expectativas e planejamento, e do nada as coisas acontecem de uma forma tão rápida. E eu precisava me reinventar nesse processo, né? Primeiro bate aquele desespero inicial, porque a gente meio que perde o chão, perde um pouco do norte, né? Eu precisava depois me centrar no processo. Minha filha estava em processo de alfabetização, aprendendo a ler e escrever direitinho aí. E eu tinha que manter o ritmo, manter o foco para não deixar com que ela sofresse isso, apesar, né, a Alex conhece ela, algumas pessoas que participaram de treinamentos conosco conhecem, sabem que ela é muito inteligente. Não é porque minha filha não, mas é. Exatamente, eu ia falar. Ela é extremamente inteligente, antenada, né? Pra vocês terem ideia, gente, ela tem 9 anos, mas ela é que recepciona as pessoas nos eventos, tá? Quando a gente participa lá na Max Training, ela recepciona, ela cuida da lista de presença, ela cuida, né, do credenciamento com pulseira, ela faz dinâmica de grupo comigo. Então, ela é uma menina bastante pra frente, né, pra idade dela. Já tá fazendo live. Fazendo live, tem canal no YouTube, toda pra frente. E aí ela conseguia perceber que as coisas estavam diferentes. E a gente sempre foi muito transparente com ela, né, de dizer, obrigada, Meire, obrigada. Dizer pra ela, filha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente vai ter que ajustar alguns processos para que a gente não sinta, né, outros impactos, porque mexe no financeiro, emocional e tudo mais. E aí uma forma que eu criei para me reinventar e me manter mais motivada e ativa, eu já dei essas dicas em algumas lives, em alguns treinamentos que eu pude ministrar, né, eu fui lá em 3 plataformas que existem aí, que são as que são mais utilizadas. Isso aí, os filhos são reflexos do pai. Ô, Cleidson, obrigada. Justamente A Denise falou aí também que trabalhou contigo, né? Foi. Denise, nós trabalhamos no mesmo... Oh, meu Deus do céu, estou entregando as idades aqui. Nós trabalhamos... Não sei quem puxou para Denise. Nós trabalhamos juntas nessa mesma empresa que eu mencionei. Éramos colegas, uma do lado da outra, atendendo os clientes. Se eu falar o ano aqui, pronto. Aí o povo faz a conta, já sabe a idade da gente. Não vou chegar a esse ponto, tá? Mas eu falei 16 anos de experiência, eu vou fazer a conta, né? Não vai fazer muita diferença. Não, ninguém tá nem ligando pra isso aí. Tá olhando para o conteúdo que você tá entregando aí. É tão bom que ninguém nem vai ligar pra esse detalhe. A idade. Vamos lá. Exatamente. Isso é um detalhe. Isso só tá no cronológico. Besteira, vamos lá. E aí eu criei algumas estratégias através desses 3 sites, né, que eram Simple, Even3 e Eventbrite. Não estou ganhando jabá, tá, gente, para fazer propaganda, mas porque eu acredito que é importante. De repente, você que está aqui conosco ou conhece alguém que está na mesma situação, pode dividir
esse conhecimento pode fazer diferença. E na época, né, eu me cadastrava em todos os cursos que eu podia. Não conheço essas empresas, não. Não foram da minha época. Para aí, que esculhambação, viu, Cleidson? Né? E Esse aí, depois a de, gente pega ele. né? E aí, o que acontece, né? Eu ia lá com que ela me acompanha até hoje, que eu tenho 3 dessa, né? Que não é Cheguei Rosa, minha água mineral e meu transporte ia para os eventos. Linda, maravilhosa e plena. Não digo no salto, porque eu não sou muito de usar salto alto, mas ia linda, maravilhosa e plena para fazer relacionamento com as pessoas. Para me manter ativa, me manter com o ego mais preenchido nesse processo, porque isso também mexe, né, com o nosso eu. Para conhecer mais, é Simpla com Y, Even 3 e Even Bright, Even Brit. E digita, viu, Denise? E aí eu ia para esses eventos e conheci pessoas, né? E é uma coisa extraordinária. Quando as coisas dão errado, parece que tudo dá errado. Mexe com isso, mexe com aquilo. Quando você começa a criar as suas oportunidades, as coisas vão começando a dar certo e a lei da atração também favorece positivamente. Né? Então eu conheci gente, aprendi processos, né? Pude aprimorar meu conhecimento, porque como eu estava muito inserida no mercado, não tinha uma visão de fora, né? Por estar o tempo todo trabalhando, às vezes a gente não enxerga outras oportunidades e não aprimora o conhecimento. E aí, né, depois de um tempo, eu voltei para o mercado de trabalho, né, o coaching entrou na minha vida em 2018, e aí as coisas foram surgindo. Por exemplo, as pessoas hoje sabem que eu faço parte do time da Max Training, mas ninguém nem imagina como foi que isso aconteceu. Eu nunca contei isso, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês entenderem como é que funciona você criar a sua própria oportunidade, e isso faz parte do seu ser resiliente. Né? Você precisa trabalhar isso em você e criar as oportunidades. Eu me lembro que eu estava ministrando um treinamento da primeira turma e ia ministrar a segunda. E eu consegui 2 oportunidades de me recolocar no mercado através da Max Training, tá, gente? Não é propaganda enganosa, não, é verdade. Né? Foram 2 empresas, uma que eu trabalhava para uma empresa de telefonia e a empresa que eu estou trabalhando até hoje, que é uma empresa de tecnologia. E nessa época eu já administrava treinamento e aí eu dizia assim, eu cheguei para a Max como administrador do grupo, porque ele tem alguns grupos de vagas de emprego, para quem não sabe. Ele é de RH também, que nem vocês. Eu cheguei para ele na cara de pau, uma coisa que eu sempre tive, né? Todo mundo que tem isso, mas você precisa criar estratégias para chegar lá no seu processo, né? A resiliência faz com que você tenha essa flexibilidade e a humildade de pedir ajuda ao outro. E eu chamei ele no privado e disse, Max, tudo bem? Meu nome é Elaine. Falei um pouco de mim, da minha formação. E disse assim, Max, eu gostaria de publicar um curso no seu grupo. Eu vejo que você está publicando. Na época ele estava publicando um curso na área jurídica. Não tinha correlação com a minha, mas, né? Digo, de repente o rapaz não gosta, eu vou pedir permissão. E aí ele disse assim para mim, poxa, se o seu curso não for um que vai competir comigo, né? Porque ele tem esse quê mais brincalhão, não tem problema. Aí a minha sacada, eu disse, se for o mesmo tema, é hora de a gente fechar uma parceria. E a hora é agora. E ele disse assim para mim, menina, me fale mais sobre você. Acho que é a minha atitude, né? Chamou atenção. Nós marcamos um café. Nesse café a gente desenhou um monte de curso. Inclusive, você é protagonista, foi desse brainstorm que você participou, Alex. A gente desenhou vários cursos, vários projetos. Estamos juntos até hoje, né? A sintonia entre eu, ele e Ícaro, né? A gente é uma engrenagem. Cada um tem uma habilidade que a gente vai complementando um outro, que esse é o papel da resiliência, né? As pessoas costumam, por exemplo, em processos seletivos, às vezes, os gestores querem contratar pessoas que têm o mesmo perfil comportamental, porque se assimila, porque se visualiza, se espelha. Lê do engano, hein, amigo? Você que vai contratar alguém, busca alguém que tenha uma competência que vai complementar o processo. Porque se ele for igual a você, não vai trazer nada de novo, né? E a gente tem essa facilidade, né? Ícaro tem expertise, Max tem outro, eu tenho outro, e juntos a gente consegue aí fazer o nosso acontecer, né? Como diz Carla Galindo. Então, se a resiliência não me trouxesse esse processo de amadurecimento, se não me sacudisse para que eu pudesse acordar para outras oportunidades, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live, eu não estaria aqui essa semana fazendo esse evento. Né? Eu estaria ainda choramingando minhas pitangas e perguntando por que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu porque vinha coisa melhor para frente. No momento eu não entendi, mas foi necessário. Foi necessário para que eu pudesse amadurecer como pessoa, acompanhar mais a minha filha, medir mais o meu tempo, ter mais tempo de qualidade para
para cuidar de mim, para cuidar dela, para cuidar da minha relação pessoal, do meu autoconhecimento, né? Então faz parte. E, Elaine, o que é que isso tem a ver com a resiliência? Tem a ver com a resiliência porque um dos motivos para ativar a resiliência é se desafiar. E naquele momento, eu precisava me desafiar, eu tinha que me reinventar. Né? Tava tudo muito bom, estava na minha zona de conforto, e eu precisei tomar um sacode, né, da vida para dizer, minha filha, tá na hora, daqui a pouco você tá chegando aí pros 40, você tem que fazer uma coisa diferente, tem que dar uma... Não Você tem entrega, potencial, não entrega. né? Então, assim, o desafiar a si mesmo, por exemplo, é uma competência que você precisa trabalhar em si mesmo, né? Eu costumo perguntar, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, meu amigo? Construir oportunidades, isso aí, Caleandra. A gente tem que construir. Cada pedrinha lá do caminho tem que ser o degrau para te levar ao sucesso, ao topo. Né? Se eu ficar reclamando toda a pedra que eu tropecei, vai fazer qual a diferença? A pedra não vai nem, né? Nenhuma. Não vai me dar feedback a pedra, por exemplo, né? Então, se Exatamente. desafiar faz parte. Elaine, me permita só colocar uma situação. Primeiro, eu costumo às vezes brincar, mas é algo sério, que assim, quando você está insatisfeito com algo e não toma atitude, o destino, o universo, a lei que for, ela te dá uma rasteira para que você tome uma atitude nova, né? Que às vezes você não toma por si só. Então, às vezes você está num trabalho que você não está satisfeito, não quer... E não quer pedir demissão, não sei porquê, né? Eu sei que às vezes a gente pesa várias coisas, né? Mas assim, busque. Se você não está satisfeito com algo, se você quer dar outro passo, trabalhe o que você quer, aonde você quer chegar, para que você possa dar o outro passo. Né? Não espere o universo te dar uma rasteira. Mas se ele te dar uma rasteira, vá lá e mostre que você pode superar. Sua história tem muito a ver com algo que eu passei também. E aí você foi falando e eu fui só imaginando essa situação. Vou trazer rapidinho para não te atrapalhar muito tempo. Mas Não, fique assim, tranquilo. você conhece, né, que a gente já conversou algumas coisas. E assim, no ano passado, eu tive um problema sério de saúde. Eu fiquei internado 15 dias. Aonde eu fiquei com risco de perder mão. Eu estava com infecção no sangue por conta do diabetes. E eu tive que mudar muitas coisas, né? E aí, para quem não sabe, às vezes eu tenho muita dificuldade de ler essas letrinhas pequenas, porque eu tive foram várias hemorragias no olho, né? Por conta do diabetes. E aí eu me vi o ano passado perdendo a visão, tá? E aí eu disse assim, poxa, o que é que eu vou fazer? Né? Eu sempre fui muito visual, né? Dá para ver o que eu faço às vezes e tal. E eu disse assim, poxa, e agora? Eu vou lutar. A minha situação é ou lutar ou lutar. Eu não vou me permitir ficar cego se eu posso mudar. Né? Então eu estou fazendo tratamento, ainda não, só falta um detalhe, mas graças a Deus só tem um olho agora com problema, mas que ele já está bem melhor. Às vezes, quando tem muita claridade, me incomoda, mas eu estou aqui, estou firme e forte. E eu me permiti criar o RH na veia, mesmo nesse processo. Eu me permiti ir para as palestras. Às vezes eu tinha dificuldade de pegar o ônibus, Elaine. Imagino. Porque eu não conseguia enxergar. Às vezes eu tinha que pedir a alguém que estava no ponto, qual é que está passando aí? Eu tinha mais ou menos a noção. Então, assim, eu não me permiti. Né? Eu não me permiti abaixar a cabeça perante isso. Né? Hoje eu ainda não estou 100%. Mas eu digo assim, eu posso fazer a diferença mesmo não estando 100%. Então, assim, quando você falou tudo isso aí veio à tona várias coisas. Então, para vocês perceberem, e que eu quero trazer para vocês você pode fazer a diferença de qualquer forma, da forma que você esteja. Basta você acreditar e querer. Show de bola. Você falou isso aí agora, Alex, me remeteu a um evento que eu participei lá, foi no ano passado, se eu não me engano. Me fugiu agora o nome do palestrante, mas ele é extremamente conhecido. Me fugiu. Agora bateu a amnésia na pessoa.
Mas ele é um cara, assim, de uma história fantástica, e eu não entendi porque que ele subiu no palco apoiado por uma outra pessoa. Eu não consegui entender, e não consegui entender com um cara com aquele know-how, eu vou lembrar o nome dele, conseguia transmitir tanta informação, mas não se mexia no palco. Dizer, meu Deus, por que ele não se mexe? Isso é técnica e tudo mais. Porque trabalhando na técnica, eu digo, ele é técnica, é a técnica, cadê que ele não se mexe, que ele não fala, que ele não sei o quê. E aí, quase no fim da palestra, ele explicou, né? Foram quase 2 horas ali que eu pude beber da fonte, sugar o conhecimento dele. E ele disse assim, só para vocês entenderem uma coisa, né? Hoje, vocês acreditam, fez algumas perguntas para a gente, se a gente tinha gostado do conteúdo e tudo mais, aí a gente foi, né, dando feedback para ele. E aí, no final, ele disse, sabe por que eu não me mexi desde a hora que eu cheguei aqui no palco? Eu estou com um problema de saúde, e eu só tenho 13% da minha visão, mas isso não significa dizer que eu não veja vocês. Eu sinto vocês com as vibrações, sinto vocês com feedback, e eu vim dar o meu melhor independente disso. Porque eu poderia muito bem, né, fazer o meia boca, não entregar o meu melhor, porque eu não estou vendo a reação das pessoas. Que a gente sente a necessidade, né, de ter a reação das pessoas quando a gente está lá dando uma palestra, por exemplo. E aquilo mexeu comigo, eu disse, pô, o cara entregou aqui a fonte de uma maneira surreal, e a gente às vezes reclama por algumas coisas que não são tão consideráveis. Eu não estou querendo entrar e dizer que um problema é melhor que o outro, um problema é pior que o outro. Não. Cada um consegue enxergar o seu problema de uma forma diferente, né? Com uma dor diferente, com um aprendizado diferente. Mas é interessante a gente perceber o que as histórias podem trazer para os outros como exemplo. De que maneira que isso a gente pode levar a impactar o outro através disso, né? E aí, quando você fala dessa história, isso me deixa contente em fazer parte do seu rol de amizade, sabe, Alex? Porque eu me lembro que você estava lá todos os dias à noite, participando conosco lá na jornada, teve conosco lá no protagonista, teve conosco na oratória, teve conosco em todos os eventos que você pôde, né? E chegava cedo, era um dos primeiros, a gente abrindo a casa ainda, Alex já estava lá, né? Disse, nossa, você chegou? Ele já tô aqui, eu digo, pronto, né? Teve com a gente, inclusive lá, dando suporte pra gente lá na Saraiva, e não tem tempo ruim para você, né? É um cara que não tem tempo ruim. Isso é bom de você participar de um grupo, por isso que eu digo que as pessoas que você conheceu e os livros que você leu é que vão fazer a diferença daqui a 5 anos. Né? O meu ciclo de amizade foi melhorado. E as pessoas que hoje estão com eu não quer dizer que eu deixei de falar com quem tem objetivos diferentes. Não, muito pelo contrário. Mas águia anda com águia, não é verdade? Exatamente. Então a gente precisa estar próximo de pessoas que consigam, junto conosco, ir para um objetivo comum. Né? Ah, Elaine, o que mais que eu faço para poder ativar a minha resiliência? Né? Além do desafio de andar com águias andam com águias, ter um plano B. Quando a gente tem um plano B, Alex é ótimo companheiro de palestra. Tá vendo o que a Leandra anda dizendo aí? Show de bola. Tem um plano B. Quando a gente... de faculdade, Calimota. Show de bola. Se a gente tiver um plano B, né? Minha mãe diz o seguinte, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, se eu tenho 2 planos, quando um dá errado, o outro pode vir para suprir a necessidade. Então, a gente às vezes só cria uma estratégia, deposita todas as fichas nesse processo, e quando ele não acontece da maneira que deveria, ou que gostaríamos, a gente frustra e acaba minando a resiliência. Se você tem um segundo plano, né, tem que ser como a água, flexível, passar por entre as pedras e, de repente, se não dá para ir em linha reta, fazer a curva para chegar no objetivo. E tem uma outra oportunidade que você tem, né, que foi o que a gente acabou de falar aqui agora, que eu criei estratégias para poder reativar, me fazer presente e conseguir dar a volta por cima, assim como você, né? Eu lembro que a gente lá no dia da oratória, você disse, poxa, eu estou com um projeto no papel, já tem um tempão. Eu digo, e aí, tá esperando o quê para tirar do papel, para colocar para rodar? Se precisar de mim, conte comigo. Poxa, Elaine, eu gostaria que você escrevesse, tá? Eu digo, conte comigo, me dê o prazo que a gente trabalha nesse processo. Né? Esse é o sonho, vamos lá, não pode, se a gente ficar postergando, esperando chegar, né, o momento de estar 100%, nunca vai estar, a gente nunca vai colocar em prática, né? Então faz parte disso aí. Além disso, praticar o autocuidado. Diga.
A Denise Não, falou, eu ia dizer assim, verdade, nunca depender de um plano só, verdade. exatamente. Tem Né? mais alguém dizendo aqui, Alex é Jadila um... falou, arrasou aqui. Fale. Jadila disse, Alex é o máximo. E Cleidson, ser estratégico Oh, meu Deus, sempre. coitado. Isso aí. Sim, Outra coisa, Alex, praticar o autocuidado, né? Algumas pessoas esquecem que nós somos sistêmicos. A gente tem que cuidar, né, da saúde mental, física e também da saúde emocional, né? Então a gente tem que cuidar dos sim, nesses processos. tempos principalmente, né? Então, praticar o autocuidado, se você sabe que tem algo que de repente fere a sua resiliência, evita estar lá assistindo quantos milhões de mortos já morreram, porque você fica fragilizado, e aí você não consegue colocar o pé para ir na padaria comprar um pão para trazer para casa. Então, as pessoas precisam começar a perceber o que alimenta e o que acaba deixando você desnutrido no processo, né, do autoconhecimento. Outra coisa, estabelecer ligações, né, que foi o que eu acabei de dizer agora, que a gente comentou que águia anda com águia. Então, restabeleça ligações com as pessoas que são importantes para você, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente está num momento, Elaine é uma fonte de sabedoria, sempre é bom ouvir. Obrigada, Emanuel. A gente sabe que a gente está num momento que está sendo complexo, né? Que está sendo complicado para o mundo inteiro. A gente não sabe quando isso vai acabar e se vai acabar. Eu espero que sim. Eu tenho esperança que a gente consiga aí ter uma vacina que venha e deixe a gente imune a esse processo, né? Enquanto isso, infelizmente, os números estão trazendo aí informações que não são legais, né? E aí, de repente, Infelizmente. você tem a oportunidade de refazer as fases com seu pai, com seu irmão, com seu filho, e você não faz por orgulho. E quando você perde, você vai lá e faz a homenagem póstuma. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É o momento de restabelecer relações é agora. Isso deixa você mais forte, você mais nutrido, e isso faz parte do processo da resiliência. É você ter humildade e flexibilidade de dizer, poxa, meu amigo, eu quero você perto, né? Perto virtualmente, mas eu quero. Quero te dar um abraço virtual, mas eu quero. Por que algumas pessoas conseguem se recolocar muito mais rapidamente do que outras, mesmo tendo as mesmas competências técnicas? Porque tem relacionamento, né? A gente sabe que existem os QIs, né? Que infelizmente às vezes acontece lá, você percebe que a coisa não foi transparente em alguns processos, mas em outros as pessoas conseguem permear muito mais rápido porque se relacionam e não buscam o outro só quando precisam, né? A gente vai falar sobre liderança mais tarde, a liderança servidora é essa daí. É que você se coloca à disposição sempre para quando você gerar um ciclo chamado de reciprocidade. É que nem o carinha do amendoim na praia, não hoje que a gente não pode ir para a praia, né? Mas o carinha do amendoim, o que ele faz com você? Ele coloca o amendoim na sua mão. Se você comer, você tem coragem de recusar? Eu não tenho. Não, geralmente não. Nem que seja Se R$ 1, você você compra. começa exatamente um pouquinho que seja, por isso que ele Por, já faz. por quê? Porque ele ativa em você o gatilho da reciprocidade. Ele está lhe dando de graça para você não ter a cara de pau de negar de comprar. É a mesma coisa quando você gera relacionamento. Você ativa o gatilho da reciprocidade. Por que é que muita gente que é gestor já trabalhou em áreas de teleatendimento, por exemplo? Por que é que alguns colaboradores dizem, eu só vou fazer porque é você, super? Você já deve ter ouvido isso. Sim, inclusive tem uma pessoa aí, Deise Soares, que foi minha liderada, né? E ela, eu abusava ela, né? Porque ela falava assim, não, você não pode fazer isso, tem que fazer por você, pelo resultado. Mas assim, se ela quiser comentar aí alguma coisa, mas eu lembrei dela aí porque ela tá aí presente quando você falou isso. Pois é, mas as pessoas às vezes fazem pelo outro por conta disso, do gatilho da reciprocidade que foi ativado. E você só ativa se você for resiliente ao ponto de você fazer sem esperar nada em troca. De você manter as relações de maneira saudável. Né? Isso tem a ver com resiliência? Claro que tem. Porque você precisa ter Sim, humildade e flexibilidade, né, para abaixar quando necessário, pedir desculpa quando necessário, estar próximo quando necessário. E outra coisa, a gente costuma a pensar em só em sonhos grandes, né, Alex? Se você não listar aí sim, quais são os seus sonhos pequenos, suas macro conquistas, você vai se sentir frustrado, né? Eu digo, se meu amigo que está aí conosco, minha amiga que está aí conosco, você tem sonhos? Se você não tem, meu amigo, acho que o seu mundo não é o planeta Terra. Você está no Walking Dead. Você já morreu, já virou oh, zumbi. já virou zumbi. Não entendi, Alex. Não, você já virou zumbi mesmo.
Pois é, Eu né? só Então, reforcei o que você disse. as pessoas costumam querer sonhar em comprar um avião, um Boeing 747, mas não sonha lá em comprar o capacete para dirigir o avião, sei lá, pilotar o avião. Se é que tem, acho que não, né? Que o piloto nem usa isso, mas eu estou fazendo analogia. Né? Ele quer comprar, de Sim. repente, quer subir o Monte Everest, mas nem se preocupou ainda em fazer um treinamento, em comprar lá o equipamento de proteção. Tem que ser devagarzinho, gente. Às vezes a gente não sonha e não se mantém vivo. E sonhar faz parte, porque o gostoso de sonhar é conquistar para sonhar de novo. Isso faz. Ó, que massa. A Muricy tá falando aqui, ó. Lígia tá dizendo que bate-papo maravilhoso. Que massa, que bom que eu tô aí Lígia é de seu colab Bonfim, uma amiga minha, grande colaborando. amiga minha. Que bom que eu tô Inclusive, quem colaborando. estava colaborando aí, você não viu não que foi? Que estava colaborando aí, uma pessoa Sara. especialíssima, Sarinha. É, eu tô vendo aqui. Ela é minha parceiraça, né? Minha grande incentivadora, ela, viu? Não. Ela é retadinha. E aí, minha mãe perguntando se eu tô chamando. Eu disse que não. E aí, outra coisa, É, além para você se manter vivo, se sentir vivo para ser resiliente, né? Para se manter aí a chama da resiliência acesa dentro de você. E outra coisa, não esperar suas situações favoráveis. Obrigada, não. Deise. Perfeição esse bate-papo. É, a gente costuma só pensar no positivo. O negativo vem para sacudir a gente mesmo. Para poder dizer assim, ó, tá na hora de você acordar, sair das. Bora, minha amiga, sair da zona de conforto, bora. Você tem mais aí para É aquela oferecer, coisa, deixar o seu levanta, legado. sacode a poeira, Pois é. Você tem mais para já oferecer, bota por cima. deixar um legado, né? Mexer com as pessoas, colaborar com outros. Papai do céu não te colocou aqui só para enfeitar o cenário. Você tem que ser protagonista. Deixa de ser coadjuvante, meu amigo. Tá na hora de tu tomar as rédeas e fazer acontecer de verdade, né? Não é isso, Alex? Então tudo isso aí vai Com fazer com que certeza. você mantenha o seu processo de resiliência mais ativo, né? A resiliência, eu costumo dizer que é uma competência que dá base para as outras. Se você é resiliente, você consegue ter uma inteligência emocional. Se você é resiliente, você consegue ser flexível. Se você é resiliente, você consegue lá liderar com maestria, porque você vai ter inúmeras cabecinhas pensantes sendo lideradas por você, que são universos, mundos diferentes, com expectativas e conhecimentos diferentes. Se você é resiliente, você consegue passar por percalços com mais tranquilidade, né? Vai aprender com esse processo. Se você é resiliente, você consegue enxergar as oportunidades onde tem obstáculos. Não é assim que funciona? Então, e consegue enxergar também a grandeza das poucas coisas. Por exemplo, né? Eu reclamava há um tempo atrás porque eu tinha, poxa, que droga, toda hora eu tenho prato para lavar na pia. Poxa, que bom que eu tenho prato para lavar, eu tenho comida. Poxa, que Exatamente. droga, eu não consigo fazer uma dieta porque eu trabalho o dia todo. Estou dentro de casa agora, e aí, o que está E faltando? agora? Para comer melhor, com menos horários, comer com a Não. família. Aí você reclamava, porque eu tenho que, né, ter folga, ou só tem uma folga por semana, duas folgas por semana, queria estar mais. E agora tá em casa o tempo todo, Né? reclamando também, né? Não pode. Tem que aproveitar. O que que você vai fazer com isso? Poxa, Né? que É ter um droga, equilíbrio, né? eu perco 3, 4 horas no trânsito. Essas horas eu podia usar para me exercitar, para ler um livro. E agora? Né? Para quem pode, é claro. A gente sabe que algumas atividades que são serviços essenciais não pararam. Mas para quem tem a oportunidade, poxa, que droga, eu não tenho grana para fazer o curso. Velho, acorda, o que mais teve foi curso disponível aí na internet de grandes nomes, cursos gratuitos. Eu mesmo fiz várias formações agora na pandemia. Eu Fiz, também. fiz algumas outras formações em coach, PNL, hipnose, inúmeras. Aproveitei a oportunidade Eu lá, também. né? Então, e aí? Eu fiz 3 cursos de coach, hipnose e outros aí. Que Pois eu é. não, talvez não tivesse a oportunidade de fazer se tivesse num tempo normal. Pois é, Não é isso? além do tempo, né, que é uma moeda cara, alguns cursos de qualidade foram disponibilizados gratuitamente. Seria um investimento que você teria que disponibilizar. E aí tem gente que vai passar a pandemia e vai continuar sendo a mesma pessoa que foi antes dela. Então, se você não adquirir uma nova habilidade ou um novo conhecimento, meu amigo, nesses 4 meses aí, você realmente é coadjuvante. Você não vê, você está aqui só para completar o quadro cenográfico. E a resiliência é isso, é justamente você conseguir enxergar as oportunidades, aproveitar aí os processos e enxergar que tudo é aprendizado. Eu costumo dizer que se você
não ganha a batalha, pelo menos você aprende no processo, né? Pelo menos você aprende. A Leandra falando que ama esse tema e que a live tá muito boa. Show de bola. Obrigada, Caleandra. Obrigado. Show de Deixa eu ver bola. quem mais falou. Carvalho? Como é? Perfeição esse bate. É, Emanuel, que tá com a gente até lá Ah, no Liderança. é isso que eu te perguntasse. Obrigado, Manuel, pela presença. Daqui a pouquinho aí a gente já É tá isso na aí. liderança, né? Daqui a pouquinho estaremos lá juntos, Isso né? E aí. você, gratidão em dobro, porque daqui a pouco você vai estar lá e eu sei que é uma entrega enorme e você está aqui conosco, né? Se comprometeu e aí está aqui, firme e forte. Isso aí. Promessa dada é missão dada, missão cumprida aqui, meu amigo. Ô, Com né, o quê? certeza. Eu sou filha de militar, então não tem pra onde correr. Uhum. Eu Meu pai tenho era, parente militar, mas não sou filho. meu pai era militar, então algumas disciplinas a gente prometeu tem que cumprir. Doa quem doer, né? Você tem que cumprir com sua palavra. A palavra faz parte, né? Ontem, Sim, inclusive, eu postei sobre isso, né? Hoje eu postei sobre isso, sobre a palavra. Né? Que o líder que não tem palavra, ele acaba caindo por terra, perde a credibilidade, né? Perde esse processo e você também acaba aí, gratidão pelas palavras, Caleandra, falando aí. Né? isso. Então você precisa cumprir aquilo que foi prometido. Não sei se comprometeu, vamos fazer. Vamos fazer e fazer o melhor, Com certeza. né? Não fazer. O regime é disciplina. Isso aí. Com certeza. É, Manuel, né? Deu prazer lá, prazer também, Manuel. Faz parte. Já já estaremos juntos aí. Daqui a pouquinho. Com certeza. Ô, Elaine, já isso só falta agora uns 9 minutinhos, mas dá pra gente conversar ainda bastante, né? A resiliência, né, ela traz pra gente um viés assim, não só de não desistir, mas também de dizer assim, olha, qual é o teu olhar, né? Qual é o seu olhar que você tem que ter pela vida, pelo outro, pelo mundo? Porque às vezes você, como a gente estava comentando, né? A gente reclama muito, né? E às vezes não olha o que está na frente e o que está na frente pode ser aproveitado, né? Qual a energia que você está colocando com o que você tem, né? Você está agradecendo, né? Você está, como você mesmo falou, está sendo só um coadjuvante. A resiliência, ela tentar ser uma constante, ela precisa ser trabalhada todo dia com os passos aí que você bem nos trouxe, né? Que é o desafiar a si mesmo, que é com autocuidado, que é estabelecer conexões e várias outras dicas que você colocou aí tão bem. Então, assim, ser resiliente em 3 palavras para Elânio, qual seriam? Uau! Ser resiliente é ser flexível. Não, Hã? Ser resiliente é não diz ser. assim, ó, Ó! Né? Isso não estava no script, viu? Ai, por isso mesmo que eu disse assim, vamos não tá lá! no script. Ser flexível, ser adaptável e, acima de tudo, ser humilde. Porque a gente, quando é resiliente, consegue lá enxergar as falhas próprias, porque nós não somos perfeitos. Ter a flexibilidade de poder aceitar os desafios que a vida vem nos trazendo nesse processo. E se adaptar, né? Quem não consegue se adaptar às mudanças, às novidades, ficam para trás, né? A gente tem aí, por exemplo, né? Eu não sei se é da sua época, né? Porque você é novo, Alex, mas eu era da época que fita cassete Nem era tanto, alugada. não entrega também não. Não entrega Eu também era da, não. eu É era só da a época putz, viu? Eu era da época que a fita cassete era alugada para assistir os filmes. Né? A Blockbuster, por exemplo, não se reinventou, perdeu aí para algumas empresas, né? Que o Netflix, por exemplo, né? Essa semana, Uhum. quem me acompanha aí nas redes, eu postei uma relíquia, né? As meninas que devem ter a mesma faixa etária que eu, talvez lembrem, que é o chamado papel de carta. Nada mais é que um papel que na frente tem um desenho bonitinho, um ursinho, e atrás é branco para você mandar uma carta para alguém que você goste. Papel de carta é uma coisa que não existe Rapaz, mais. Hoje em dia, o que as não, não pessoas existe fazem? mais. Baixam os cartões virtuais, não é assim? Exatamente. Ou, Eu trabalhei numa papelaria, viu?
eu tinha 13 anos na época, eu comecei a trabalhar com 13 anos lá. Fui tirar, era férias e eu, o pessoal conhecido, aí eu pedi para ficar lá, aí eu tomava por conta de cartão de Natal, essas coisas. Aí depois em outro ano eu comecei a trabalhar lá mesmo. Mas era uma febre esse negócio de cartão de carta. Papel de Papel de carta, né? cartão. Você falando, lembrou? Eu amava. Tinha uma pena de Vai, gastar. Tinha uma pena de gastar, só mandava né? para os avós, que eram especiais, assim. Mas até hoje eu tenho aí, essa Uhum. semana eu mandei, coloquei até aqui na rede social, o pessoal lembrar e tudo mais. As pessoas, né, que isso não se adaptam, acabam perdendo espaço no mercado de trabalho, principalmente, né, na competitividade estratégica das empresas. Então, se faz necessário você se reinventar a todo momento, né? Você não vai querer ser que nem o outro. Você pode se espelhar nas melhores práticas. Por exemplo, a gente que fez algumas capacitações, que pena nada disso eu cheguei a conhecer. Cleidson. Ô, Elaine, eu digo assim, ó, tem três características hoje de qualquer profissional que ele precisa ter. Ele precisa ser criativo, adaptável e inovador. Se não tiver isso hoje, você vai ser um profissional, mas você não vai ser um profissional que vai, sabe, tirar Destaque. aí de destaque. Não vai Verdade. trilhar um caminho tão bom, não. Então, assim, se reinventem, Verdade. Então, né? Só tem 5 minutinhos. Você tem uma frase para falar pra gente, não é isso? tem uma para Cleidson, rapaz Cleidson. Que pena, nada disso cheguei a Ó, conhecer, mas pelo visto foi bom, é mole. calma. Uma hora ele vai fazer live. Diga aí, uma hora ele vai fazer live, né? A gente aguarda. Tem o curso, Rapaz, diga ele que tem o curso no Zoom também. é. Então, Alex, assim, para deixar como consideração final, né, da minha participação, o que é que eu quero trazer para vocês aí como uma reflexão? Uma frase que eu gosto de muito trabalhar também, né? Acho que a gente existe as modinhas de frases de efeito, mas algumas realmente servem para fazer a gente refletir. Por exemplo, para fazer dar certo é preciso ter a ciência e a resistência de todas as vezes que derem errado. Por quê? Porque nem sempre vai dar certo de primeira. Se você quer fazer dar certo, você precisa ter a resistência de todas as vezes que der errado. Porque isso, no meu ponto de vista, é ser resiliente. É você conseguir ter a resistência de quando der errado, para fazer de novo, e de novo, e de novo, até conseguir atingir o seu objetivo. Denise tá aí, ó, ai, ai. Sim. E, não, e essa frase que você trouxe, só é você estudar os cases de sucesso que isso é uma constante, né? Eles não acertaram de primeira e foram lá, a Michael cada dia. Jordan errou quantos passos até ser o primeiro, Exatamente. né? Os Eu, grandes boxeadores erraram quanto até serem os primeiros? Ayrton Senna errou exatamente. quanto até chegar no pódio? Né? As É pessoas querem isso. chegar lá sem sofrer o processo, né? Só É chega aquela velha no, frase, né? só chega lá no pódio quem tem lá a possibilidade de sofrer o processo. O processo é árduo. Ô, Lígia, obrigada. Adorei a colocação final, É que massa. viu? A persistência é o caminho do êxito, não é isso? Isso aí. Mas só pode atingir É o igual. resultado quem está disposto a sofrer o processo, porque crescer dói. Para quem faz academia sabe aí que para malhar, crescer o muque dói. E para crescer dói. Se você não está disposto a sentir a dor, para ter o prazer lá na frente do crescimento, nem se coloque lá à disposição para crescer. Amei o bate-papo. Obrigada, Denise. é, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez, tá? Muita gratidão por você estar aqui conosco. Suas lições foram ótimas. Essa live, assim, poderia continuar, ó, que teria com certeza muito papo, mas a gente tem tempo, né? E agradecer. Aproveitar aí, na quinta-feira eu vou estar começando uma série de lives também, já de uma forma diferente, não vai ser no RH na veia, daqui a pouco vai ter novidades do RH, mas no momento o que eu quero trazer para vocês, lá no arroba Alex Ramos MC, a gente vai trazer um novo olhar sobre essa pós e essa pandemia, né, e trazer novas esperanças. E eu vou começar assim, com muita honra, com o Luiz Sacramento, que está fazendo uma diferença grande aí nas comunidades, falando de voluntariado. A gente só tem 24 segundos, Elaine. Ai, Então, assim, gratidão a todos.
né? Que a gente se permita ser um diamante bruto pronto a ser lapidado a cada dia. Tchau, tchau. Viu? Obrigada, Alex. Abraço, Obrigada. beijo no coração e até daqui a pouco.